Shalom pessoal, Shalom Leculan, tô aqui de volta, né? Falar um pouco. Esse vídeo aqui na verdade é uma introdução, né? Uma introdução ali é, relacionada ao estudo que a gente vai começar a fazer, né? Das 7 leis de Noah, né? Eu já gravei um vídeo, né? Falando um pouco a origem das 7 leis, como é que começou, né? Fala um pouco também a origem do judaísmo, né? A origem do noaísmo, na verdade, né? Depois a origem do judaísmo, né? Que foi lá no Monte Sinai, né? Mas falar mais um pouco aqui sobre as 7 leis antes de eu entrar nas categorias, entendeu? As categorias de leis, né? Então, as 7 leis, inicialmente, pessoal, no início da humanidade, ainda não tinha, mesmo depois da queda de Adão, teve aquela questão da queda de Adão, né? Que ele caiu lá no Gan Éden, normalmente conhecida como Jardim do Éden, né? A tradução, né? Gan Éden se refere ao Jardim do Éden. Foi expulso de lá, tal, e foi dado ali instruções a ele, depois da queda, né? A estar cumprindo 6 mandamentos, né? Tem alguns que falam 5, né? Mas a opinião, se eu não me engano, a mais aceita é 6, né? Que são que na verdade, como eu disse anteriormente, são categorias de leis, né? Dentro de cada um dessas categorias existem várias leis, várias mitzvot, né? Mitzvot são mandamentos. E foi dada a ele a questão do não praticar idolatria, não blasfemar, não cometer assassinato, não cometer imoralidade sexual, não roubar e aí entra a questão a questão da justiça, né? Ser uma dos mandamentos de Noé, né? Dentro do noaísmo, que é a questão de você estabelecer tribunais, né? De justiça ali nos locais onde você habita, né? Eu já ouvi falar, né, que algumas opiniões falam que isso daí foi dado depois, né, depois que Noé saiu da arca, né? Esse mandamento, essa mitzvah. Mas o que eu vejo, né, que parece ser a mais aceita, é que isso aí já tinha sido dado a Adão, né? Inclusive há registros, né? Registros que já existiam na época antes mesmo do dilúvio, né? Já existiam tribunais ali que julgavam as pessoas, né? Há registro isso na tradição judaica. Então, o que a humanidade seguia naquela época lá, antes do dilúvio, né? Era o adamismo, né? Existe eu já ouvi, né? Esse termo, né? Adamismo, né? Que era, vamos dizer assim, a primeira religião, né? Religião de Adão. Aí depois, né, que houve aquela questão lá do dilúvio, né? Aí que a família de Noé foi salva, né, pelo dilúvio, né, através da arca, né, as instruções de Deus aí na questão da construção da arca. Depois que as águas cessaram, né, Noé saiu da arca, Deus deu instruções a ele de estarem observando outras, na opinião da maioria, né, uma outra mitzvah, deu um outro mandamento para ele, né, que é a questão ligada à alimentação, né, que é não comer carne de um animal ainda quando ele está vivo, né. E que antes a humanidade, se eu não me engano eu falei isso até no vídeo anterior, né, que a humanidade era vegetariana, era vegana, né, não tinha essa questão do ser humano comer carne, não. O ser humano se alimentava de vegetais. Foi dada essa permissão.
do ser humano estar ingerindo carne, né? Alguns falam que essa permissão foi dada pelo fato dos animais ali terem uma espécie de dívida ali com Noé, que foi Noé que salvou eles, né? Então é como se eles estivessem devendo ali isso a ele, entendeu? Então foi dada ali a permissão de Noé estar se beneficiando deles, né? Que foi graças a ele, né, que os animais foram salvos, né? Estão aqui até hoje graças ali ao fato de Noé ter ouvido Deus, né? Ouvido as instruções de Deus, construído a arca e ter contribuído com a salvação daqueles animais ali, né? Então é tipo como se fosse uma espécie de dívida, né? O Noahide, ele é permitido ele gerir qualquer tipo de alimento, né? O judeu tem as proibições, né? Tem a questão proibições alimentares, né? Aí entra em várias categorias de animais, né? Que um judeu ali não pode estar se consumindo eles, né? Que é diferente para um Noahide, né? O Noahide tem essa permissão. O que ele não pode fazer é tirar um membro do animal quando ele está vivo, né? Que é questão de... aí está ligado a sofrimento, né? Uma coisa assim muito... Também a questão de não ingerir sangue também. Isso aí é proibido também, né? O sangue, segundo a tradição, ele contém vida, né? Onde é que está a nefesh, né? Nefesh é uma energia ali que tem do sangue, né? Mas então, o noaísmo, ele começa quando Noa sai da arca. Depois, isso aí foi seguido por Noa, foi seguido pelos patriarcas, né? Foi seguido pelos judeus, né? Depois que saiu do Egito. Os então chamados lá na época lá, hebreus, né? E até a outorga da Torá, né? E também foi dada as instruções ali a Moisés, depois que teve a questão da outorga da Torá, durante, né, a outorga da Torá, a estarem transmitindo esses ensinamentos ali para as nações, né? Então foi dado essa instrução ali a Moisés ali de estar disseminando essa doutrina, né? E há muitos exemplos, né, dentro do Taná ali, né, de pessoas ali que são citados no Taná. Taná, quem não sabe, é a Bíblia hebraica, né? É conhecido pelos cristãos ali como Velho Testamento. Então, há exemplos de não-judeus ali que, segundo a tradição, né, aí já entra na questão da tradição oral, seguiam esses mandamentos, né? Eles são citados no Taná, né? O Taná não entra em detalhes ali na questão da observância deles. Você aprende isso através da tradição judaica, né? Um exemplo disso aí é Iov, né? No caso de Iov é Jó. Iov tem algumas divergências de visão em relação a ele, né? Uns falam que ele era judeu, outros falam que ele não era, né? Outros falam que aquele livro ali de Iov, na verdade nunca aconteceu aquilo ali só está querendo transmitir ali um ensinamento ali para as pessoas, que aquilo ali como se fosse uma espécie de história fictícia, né? Mas assim, que você vê na tradição judaica que a opinião mais aceita é que ele existiu e que ele era um não judeu. Inclusive o próprio Horash, né, cita ali que na época que os espiões, né, foram os espias, né, foram investigar lá a terra de Canaã, né, antes da conquista de Canaã, né, muito antes, né, da conquista de Canaã. Eles lá na terra de Canaã eles estavam enterrando Iov, né? O pessoal lá estava meio de luto, que Iov era uma figura conhecida lá na terra de Canaã. Ele habitava lá. Então existia uma espécie de luto lá pela morte de Iov, né? É o que dá a entender que ele era um não judeu, né? Como ele está habitando ali na terra de
Canaã, né? Não estava ali junto com o povo do judeu que saiu do Egito. Dá a entender ali que ele era uma pessoa ali que não estava vinculada ali ao povo de Israel. Era um judeu que habitava ali. Fora outras histórias também que mostram isso. Mas então eu vou ler, pessoal, o que eu vou transmitir aqui, fazer uma espécie de leitura, né, de um texto postado pelo Rabino Tuvia, tem o nome dele aqui, Tuvia Pouto, que é o diretor lá do Rabat, né, do movimento Rabat. Mais pra frente, quem sabe eu gravo um vídeo aqui falando um pouco sobre o movimento Rabat, né? Que dentro de judaísmo existem várias linhas, né, de pensamento, né? De movimentos, né? Racídico, Askenazi, Sefarade. Eu acredito que alguns que vão ver esse vídeo já devem ter ouvido falar a respeito disso, né? Pode ser que eu grave alguma série de vídeos ali falando um pouco a respeito disso, né? Seria interessante. Mas esse estudo foi postado por ele, foi difundido por ele. Não me lembro direito quem foi que elaborou esse estudo, né? Se eu não me engano, foi uma outra pessoa, um rabino aí muito antigo. Não me lembro quem era, se eu não me engano, né? Que ele fala ali sobre as 7 categorias de leis, né? E alguns de seus mandamentos, né? Lembrando que lembrando não, né, que eu acho que eu nunca falei a respeito disso aqui em nenhum vídeo, mas que existem algumas divergências, divisões em relação à interpretação dessas categorias de mandamentos, né? Que é não cometer idolatria, vamos relembrar aqui, não blasfemar, não matar, não cometer imoralidade sexual, não roubar, não comer o membro do animal quando ele está vivo e estabelecer tribunais de justiça nos locais onde é que você habita, né? Então, cada um dessas categorias, né, existem vários mandamentos e existem algumas divergências ali de interpretação em relação a essas categorias, né? Esses mandamentos, os mandamentos que estão embutidos ali nessas categorias, né? Alguma coisa assim, chega a ser detalhes, entendeu? Mas todos ali concordam ali que existem, concordam ali o judaísmo, isso eu me refiro ao judaísmo tradicional, todos ali concordam na questão das 7 leis, na questão das 7 categorias, né? Agora, na questão da interpretação, há algumas divergências, né? Pequenas divergências, né? Mas mais divergências. Então, vou estudar, eu vou fazer uma leitura e fazer alguns comentários ali em relação a cada uma dessas categorias. Vou gravar vídeos separados, né? Um falando a respeito de idolatria, o outro falando a respeito de blasfêmia, né? O outro assassinato e assim por diante, né? Comentando ali também a questão dos mandamentos ali embutidos dentro dessas categorias. Então, eu espero ali que vocês acompanhem essa série, né? Qualquer coisa aí, quiser comentar, comente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí também. Peço também vocês que estejam seguindo também eu vou deixar o link aqui embaixo Esse vídeo aqui vai ser enviado para o YouTube. Também vou estar postando lá na minha página, né? Na página Monoteístas Belo Horizonte. Eu vou deixar o link da página aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem puder dar uma forcinha lá, acompanhar os estudos. Eu posto muita coisa interessante lá, muitos estudos. Vale a pena vocês estarem conferindo, né? Tem muita coisa interessante lá. E envio também esses vídeos também. Alguns deles eu estarei enviando lá também. E se tiver como vocês darem uma forcinha lá, tá seguindo a página, eu agradeceria muito. E também não se esquece de se inscrever aqui na página, dar um like aí se você gostou do vídeo. E
E conto com vocês, né? Espero vocês aí no, a tá acompanhando, né, essa série de vídeos aí que eu vou estar gravando aqui futuramente, né? Eu vou procurar com mais frequência, né? Tá mandando vídeos aqui pro canal, né? Eu fiquei muito tempo sem enviar, né? Tem mais de um ano, né? Por causa de algumas questões aí, mas eu tô de volta, né? Vou procurar, assim, sempre que possível, tá enviando algum vídeo aqui pro canal, né? E espero que vocês acompanhem, vocês, caso gostarem, né, curtam ali e sigam o canal aqui de YouTube. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos aqui que assistiram esse vídeo. Peço também que vocês compartilhem o vídeo, né? E é isso aí. Shalom, tudo de bom.